E aí lembrar ainda de um outro ponto, né, que como a gente falou de cultura, a gente precisa lembrar, no Brasil a gente tem isso normalmente de região para região, né, tanto que isso é uma coisa que acontece, e eu sendo alguém que é do Rio de Janeiro, eu já ouvi, né, apesar de não vivenciar isso, já ouvi muitos nordestinos, por exemplo, se irritando com aqueles que não são nordestinos, né, quando falam, por exemplo, do sotaque nordestino. E eles dizem, não existe um sotaque nordestino, mas qual o sotaque nordestino, né? Porque você tem o nordestino do Ceará, você tem o nordestino de Alagoas, você tem... Então são sotaques muito diferentes. Quando inclui o norte, então, né, piora a situação, porque aí realmente é uma afronta à própria geografia, né? Você fala assim, não, o pessoal lá do norte, do nordeste, lá de Belém, você fala, não, peraí, Belém não é nordeste, é norte, né? Você não teve aula de geografia, né? Então, porque são, apesar de, por exemplo, você ter um ambiente muito próximo, né, como no Nordeste tem, como a mesma coisa acontece ao contrário, não é? Quando você vai para a região Sudeste, né, minha região, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas, são muito diferentes, são estados muito diferentes. Já tem ali, apesar de todos fazerem parte da cultura brasileira, né, tem a base é a mesma, quando sai da base, né, o restante tem uma riqueza, né, que é muito grande, que vai tudo, a música, a alimentação, a maneira da própria organização da família, as relações familiares, como que elas se dão, o papel de cada um dentro de casa, se o filho ajuda mais ou menos, que tipo de coisas que os filhos normalmente ajudam em casa quando ajudam. Isso tudo vai enriquecendo. E normalmente o problema que a gente tem com isso é que a gente consegue perceber isso no Brasil e fala, mas o Brasil é um país continental, é por isso que é assim tão diferente. Só que a gente esquece que Portugal, por exemplo, é uma cultura, e assim todos os países também aqui na Europa, são culturas milenares. Então, nós estamos falando de uma época em que uma viagem, né, como a gente quando vai estudar na Palavra de Deus vai dizer, olha, a distância, Jesus, aquela cidade que distava 2 dias de viagem. Aí você pega o mapa, né, para ver, né? Aí você vê que era uma distância de 40 quilômetros. Aí você fala, ué, mas 40 quilômetros, 2 dias de viagem? Sim, viajavam a pé, né? Ou quando mesmo que viajassem sobre um animal, ou viajassem com uma charrete ou uma carroça, né? Eram estradas que a pavimentação romana, né, era pavimentação de pedra, quando havia uma estrada pavimentada, né? A maioria das estradas não era pavimentada, né? Então, você demorava muito mais esse deslocamento, né? Precisava dormir, né, em curso, você parava à beira da estrada para dormir, ou tentava parar em alguma cidade no caminho, se programar. Então, isso fazia com que a distância das cidades que hoje nós vemos, olha, alguém vem aqui em Portugal, talvez vá ali para o interior, por exemplo, ali a região de Santarém, por exemplo, né? Você vai pegar ali, você tem cidades que hoje distam 15 minutos, mas que você vai ter o doce, que é o doce dessa cidade, e você vai para a cidade do lado, e apesar do doce ser muito parecido, você vai dizer, não, esse doce aqui é o doce dessa cidade, porque a maneira como ele é feito é diferente. E aí você fala, como é que pode? Cidades tão próximas, né? 15 minutos de carro. Só que esse 15 minutos de carro, há 1000 anos atrás, eram 2 dias de viagem, né? E eram, umas vezes, tinha uma montanha no meio que ninguém nem ia naquela cidade, ia para outra, para o outro lado. Nem tinha tanto esse contato. Então isso faz com que as culturas vão se distanciando, criando características e nuances próprias, né? Então, o que acaba acontecendo é que às vezes você vai ter aqui em Portugal, apesar de ser um país bastante menor do que o Brasil, aquela diferença cultural que você tem entre o norte e o sul é talvez menor do que a diferença cultural que existe entre o norte e o sul de Portugal. Eu estou no extremo sul aqui, né? Eu havia morado, a primeira vinda minha a Portugal, morei em Lisboa, vivi em Lisboa, é um lugar completamente distinto, até por ter características mais europeias, até por ser um centro, né, do país. E agora no Algarve, quando vivi no Alentejo, é outra experiência completamente diferente, né? E estamos falando aqui de uma viagem que de carro daqui a Lisboa é 2 horas, que para nós, brasileiros, uma viagem de 2 horas é uma viagem que, se eu preciso ter uma reunião com o dentro do estado. Tiago, eu vou falar assim, olha, Tiago, vamos almoçar? Vamos marcar um dia para a gente almoçar junto? E a gente almoça junto, né? Assim, no pior das hipóteses, a gente marca no meio do caminho. Olha, vamos fazer o seguinte, você não tem que dirigir 2 horas, nem eu. Vamos marcar no meio do caminho ali, ó, 1 horinha para mim, 1 horinha para você. A gente almoça junto. E é viável. Eu vou a Lisboa num dia e volto no mesmo dia. Agora, é imaginar que para um português essa viagem é mais ou menos como você dizer assim, olha, eu sou do Rio de Janeiro
e eu vou ali a Brasília no mesmo dia e volto, de carro, porque a questão é essa, não é de avião, né? A gente está falando aqui de uma ida de carro. Ele vai dizer assim, olha, você vai a Brasília e voltar no mesmo dia, isso é impossível, isso é uma viagem que não justifica. Você, quando vai do Rio a Brasília, você vai passar pelo menos uns 3, 4 dias lá, né? Você não vai fazer uma viagem assim, até pelo cansaço. Então, a realidade é que, de novo, a gente tem que lembrar que é uma diferença muito grande, né? É uma diferença muito grande entre uma cultura e outra.